A gente vai ver agora como é que está o ritmo da vacinação no estado. Você sabe que nós temos, a atualização, se mantém o número de 212 mil doses que chegaram ao estado, mas para a primeira fase o estado precisa de 426.678 doses. Isso para a primeira fase da vacinação contra o coronavírus. Doses aplicadas, teve atualização. Neste momento, 70.558 pessoas já receberam as doses contra o coronavírus em Santa Catarina, e isso distribuído nas cidades, nas regiões do estado. Esse número representa 16,53% do necessário para que a primeira fase seja concluída com sucesso na sua integralidade. A gente vai conversar agora com o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para atualizar o cenário para a gente no estado, quais são as principais preocupações e também para falar sobre o ritmo da vacinação. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela sua participação, por nos receber aqui no SBT Meio Dia. A gente até mostrou agora a situação da região oeste. Essa seria a área que mais preocupa nesse momento ou a demanda se mantém como geral para todo o estado? Bom dia para você. Olá, boa tarde. Na verdade, a região do extremo oeste, aí do meio oeste, é a região mais impactada nesse momento, já há algumas semanas no estado de Santa Catarina, e é que está demandando mais atenção de todos nós, do governo do estado, do governo municipal, dos governos municipais também, e temos atuado juntos aí para tentar trazer alguma solução de oferta de serviço aí para a região dos senhores. Secretário, e agora com esse ritmo da vacina, a gente mostrou que teve essa atualização, das pessoas vacinadas. Como é que o estado avalia nesse momento essa sequência? É como era o esperado? Estamos num bom ritmo? Qual que é a expectativa a partir de agora para que esse primeiro grupo todo seja vacinado? Na verdade, a gente já tem chamado a atenção há alguns dias dos municípios, dos seus representantes, que nós precisamos acelerar a velocidade de vacinação da nossa população. O nosso plano de vacinação estadual está pronto há várias semanas, há alguns meses, é de conhecimento de todos, inclusive dos prefeitos, dos gestores municipais, e o ritmo atual, ele ainda é um ritmo um tanto lento. Nós já ofertamos, inclusive, ajuda, se tiver que o Estado participar de alguma forma com outras estruturas, além do que nós já estamos fazendo, lembrando que a vacinação é atribuição do gestor local, mas o fato é que nós precisamos aumentar, sim, a velocidade de vacinação da nossa comunidade, de todos, para que a gente possa, então, cumprir as etapas que estão planejadas na fase 1, 2, 3 e 4, conforme o plano inicial. Secretário Ed, 70 mil para mais de 400, está longe para uma primeira etapa, Uma primeira fase que precisa ser concluída. Qual que é a resposta dos municípios em relação a esse pedido de celeridade por parte do Estado? Esse é um processo dinâmico dessas questões. A gente tem conversado todos os dias com alguns representantes, inclusive com o representante do Conselho Estadual de Municipais de Saúde, E também ontem tivemos uma conversa com a região de Chapecó, a região de Criciúma, e nós precisamos acelerar esse processo. Há um entendimento de todos que isso é fato e nós estamos somando esforços, então, para aumentar a velocidade de vacinação das pessoas, porque irão chegar mais doses e nós precisamos deixar isso disponível para a sociedade. A expectativa para que uma porcentagem suficiente da população, digamos assim, esteja vacinada, para que o Estado entenda que entramos numa nova fase, seria quanto? E quando? O quando é um tanto quanto complicado, porque é uma resposta que não depende apenas da nossa governança. A gente está recebendo vacinas do Ministério da Saúde, que, por sua vez, está enfrentando aí toda a questão dos players internacionais e da oferta de vacinas para o mundo todo. Mas o quanto está muito claro no nosso planejamento, que são os 2,5 milhões, mais ou menos, de catarinenses nas fases 1, 2, 3 e 4. Esse é um quantitativo que pega as pessoas que estão atuando mais junto a esse enfrentamento e também os mais suscetíveis. Esse é um número a ser buscado o mais rápido possível e esse é o alerta que o Estado tem dado. Precisamos acelerar o processo de vacinação para que se consiga, então, cumprir as 4 fases de uma forma bastante adequada. Mas a expectativa, ainda falando de prazo, é que essas etapas consigam ser concluídas ainda nesse ano, secretário? Com certeza. A gente tem uma perspectiva, inclusive há um planejamento. Se tudo que for ofertado pelo Ministério da Saúde
inclusive de calendário já posto para os secretários de Estado, for cumprido, nós deveremos então vacinar dentro do primeiro semestre uma boa parte dessa população já com planejamento colocado, né, nos nossos planos. A ideia é de que a gente consiga, durante o ano de 2021, na verdade, trazer doses de vacinas para a totalidade da nossa sociedade, que é uma promessa do Ministério da Saúde de ofertar o quantitativo de doses que nós precisamos. Nós dependemos, né, secretário, desses envios, dessa programação toda do Ministério da Saúde para todos os estados do país. Vocês trabalham com um plano B, caso seja necessária a compra dessas vacinas, ou apostam diretamente no Ministério da Saúde para cumprir essas etapas? Nós temos recursos e a gente tem discutido muito que, se houvesse necessidade, o Estado teria condição de fazer aquisição. O fato é que os governos federais do mundo inteiro estão envolvidos nisso. Não há vacina, nesse momento, em quantitativo suficiente para atender a todos os países. Então, é uma negociação até comercial, um tanto quanto dura, e o governo federal tem se colocado como orientador deste processo, e dessa forma que deve ser. Obviamente, os estados estão atentos. Nós temos um Conselho Nacional de Secretários de Saúde que ele está em tempo integral em assembleia. Todos os dias nós conversamos sobre isso. Nós estamos preparados se assim for necessário, mas é um mercado que ele envolve governos federais, governos de primeiro mundo, a União Europeia, os Estados Unidos, então não é um mercado fácil. Secretário, e diante dessas variantes que foram descobertas e estão sendo já investigadas aqui no estado, que foram diagnosticadas em 3 regiões diferentes, pelo menos, inclusive uma delas Manaus, isso é uma preocupação para o estado em relação à imunização, se ela vai ser suficiente para todas essas variantes? Quando a gente fala de coronavírus, né, que é um vírus, uma doença que está há 1 ano entre nós conseguimos um avanço fantástico a nível mundial de ofertar várias vacinas em menos de 1 ano para uma doença tão grave. Todos os dias se aprende com o processo, nós estamos tentando entender qual é de fato o impacto dessas 3 variantes novas identificadas, né, na Inglaterra, África do Sul e aqui no Brasil, para ver se, dentro do que está planejado de vacinação, essas variantes também estariam sendo cobertas. No primeiro momento, essa é a promessa de que é nos dada pelos laboratórios e quem trabalha com esse tipo de estruturação de oferta. Mas nós temos que entender o que está acontecendo, qual é a gravidade disso, se é que são variantes mais graves. É natural da doença que haja mutação de vírus, assim como acontece com outros, H1N1 e assim por diante. Mas isso todo dia é um aprendizado. O fato é que nós estamos preparados para tomar aquelas atitudes que precisam ser tomadas conforme o cenário vai se mostrando. Por isso mesmo a necessidade de acelerar o processo de vacinação, né? Já que, como o secretário disse, as mudanças vão acontecendo. É um vírus novo, muitas descobertas vão sendo feitas, agora já tem variantes, mais ainda a necessidade de acelerar esse processo e vacinar a população o quanto antes. Muito obrigada, secretário. André Mota Ribeiro, secretário do Estado da Saúde, falando conosco aqui no SBT Meio Dia ao vivo. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Cuidem-se. Bom dia para o senhor. É isso. Muito claro, Fernando, na fala do secretário, que está lento o ritmo de vacinação no estado. O estado já cobrou dos municípios celeridade e da necessidade de acelerar esse ritmo quanto antes. Muito bom. E também, né, a chegada de novas vacinas importante para que um número maior da população possa ser imunizado. Agilidade aí!